Olá, gente bonita! Sejam todos bem-vindos. O Evangelho de hoje nos mostrará os dois discípulos de Emaús. Um se chamava Cleofas e o outro não tem nome. Esse outro discípulo não tem nome porque o evangelista João procura nos envolver nesta história e nesta caminhada. É um jeito de você e eu, leitores do Santo Evangelho, nos colocarmos no lugar daquele que não tem nome. Vejamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? E ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos 2 discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os 2 discípulos de Emaús voltavam para casa. Estavam tristes, derrotados, decepcionados, porque aquele Jesus que eles pensavam
que iria libertar Israel da ocupação romana, na verdade tinha morrido de uma forma vergonhosa na cruz, como se fosse um malfeitor. O retorno destes dois discípulos para a cidadezinha de Emaús é, na verdade, uma fuga psicológica. E nós conhecemos muito bem isso. Quando lidamos com problemas e dores que às vezes são insuportáveis, nós buscamos recursos para fugir destas dores. Recursos como comer e beber demais, passar e perder muito tempo com redes sociais e jogos, e buscar inventar trabalhos dia e noite para não pararmos. Tudo isso, essa fuga, é algo natural no ser humano, mas é importante ficar atento. Quando estes recursos de fuga se tornam uma escravidão, então significa que esta fuga se tornou pior do que o problema do qual eu estava fugindo. Então, atenção e cuidado da forma como estamos conduzindo ou fugindo dos nossos problemas. Os dois discípulos estavam caminhando, conversavam e se lamentavam. Sem que eles percebessem, Jesus estava caminhando com eles. Na verdade, eles não perceberam que era Jesus ressuscitado. E o Senhor começou a falar com eles. Perguntou o que eles estavam sentindo. Notem aqui, essa passagem narra um Deus que caminha com a sua humanidade. Um Deus que se preocupa com as nossas angústias e que nos devolve o sentido do nosso viver. Deus é interessado, sim, nas nossas dores, por aquilo que nós sentimos. Por isso, é sempre importante a fé e uma vida de oração. Abrir o nosso coração para conversar como amigos com esse Deus. Ele está conosco. Ele é Emanuel. Jesus escutou e Jesus também falou. Jesus, a partir das Escrituras, explicava que a sua morte tinha um propósito e tinha um sentido, e era a salvação de toda a humanidade. E eles escutaram atentamente aquilo que o Senhor explicava. Irmãos e irmãs, precisamos ler e escutar mais a palavra de Jesus Cristo. O lugar dessa palavra não é apenas nos altares das nossas igrejas, tampouco nas nossas Bíblias que estão fechadas em casa. Mas o lugar da palavra de Jesus é o nosso coração, porque é aqui que essa palavra produz vida e nos leva também a produzir vida no mundo e para os outros. Quando eles chegaram lá na cidadezinha de Emaús, eles convidaram Jesus para a ceia com eles, para um jantar. Nesse momento, o Senhor se sentou, pegou o pão, abençoou, partiu e distribuiu entre eles. Jesus fez como tinha feito na primeira missa, ou seja, na última ceia. E nesse momento, os olhos deles se abriram e reconheceram o ressuscitado. Aqui, o evangelista Lucas nos faz um convite, que em cada Eucaristia, em cada missa, em cada pão consagrado que tem o corpo do Senhor, devemos aí reconhecer que é o ressuscitado que se doa para nós. Ele continua presente em cada celebração eucarística e nós podemos encontrá-lo, tê-lo em nossas mãos, na nossa boca e no nosso corpo, porque o lugar do Senhor, repito, é dentro do nosso coração. Meu irmão, minha irmã,
Este evangelho de hoje nos convida a reanimar a nossa fé no grande sacramento da Eucaristia. Vamos a cada domingo procurá-lo, pois ele se deixa encontrar. Uma excelente quarta-feira para você. Que Deus te abençoe, você, tua família e tua casa. Salve Maria Imaculada.